Boa noite a todos. Boa noite. Acho que alguns eu já conheço, né? Já constância de vir aqui. E eu vim trazer na noite de hoje o tema ação e reação. E eu me dei conta que na mesma data do ano passado eu estava aqui. Foi mesmo? Que foi no dia do Brazilian Day e eu acho que a Débora ela me tirou da festa. Cheguei a essa conclusão através da lei de um tema muito discutido na doutrina espírita, no espiritismo, que muitas vezes a gente associa a lei de ação e reação com a lei de causa e efeito, que é uma lei física. E a palestra de hoje eu vou trazer muito a associação do espiritismo com o conceito de ciência, porque nós todos buscamos o consolo na casa espírita, mas nós não podemos perder o ponto de partida do aspecto científico. Alguém que assistiu ao filme de Allan Kardec, que acabou de sair, e eu estou preparando uma palestra sobre isso, pode ser até uma continuação dessa palestra de ação e reação, mas quem assistiu ao filme vai perceber como Kardec ele era preciso nas suas pesquisas, no momento que ele escreveu toda a codificação espírita. E nós, com essa quantidade de informações que nós recebemos hoje através do Facebook, através de todos os canais de informação, nós estamos perdendo o aspecto científico do conhecimento que chega até nós. Então, todo conhecimento que chega, a gente está acolhendo, muitas vezes esse conhecimento não vai complementar a nossa vida. E o que é mais bonito da doutrina espírita é o aspecto científico. É aquilo que vem comprovar tudo aquilo que a gente estuda e que pode sim nos levar a uma fé raciocinada, que é o objetivo da doutrina espírita, além de incorporar os aspectos morais na nossa vida. Então, a lei de ação e reação vai começar, né, com os estudos do Isaac Newton, que publicou essas leis em 1687, no seu trabalho de 3 volumes intitulado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E lá tem as 3 leis de Newton, e a terceira lei de Newton tem a lei de ação e reação. Ação e reação que a gente vai compreender, todo mundo vai lembrar, eu acredito, da árvore com a maçã, que a maçã cai e ali ele descobre uma lei da física. E nós, espíritas, nós incorporamos a lei de ação e reação de Newton através da lei de causa e efeito. E aqui nós vamos ter um livro de ação e reação, 270 anos depois da descoberta de Newton, que é um livro espírita. Alguém já conhece esse livro? Né? Esse livro é um livro... Por que Chico Xavier, com André Luiz, não colocou lei de causa e efeito? Por que ele utilizou exatamente o termo físico? Se nós, espíritas, nós estudamos a lei de causa e efeito, por que Chico vai lá e coloca como título do seu livro Ação e Reação? Então, é um livro de Chico Xavier, e ele vai trazer aspectos muito legais, porque nós não vamos enxergar uma lei de ação e reação. Aqui faz e aqui eu respondo. Aqui eu movimento uma ação e essa ação retorna na mesma proporção para o meu comportamento. E eu vou começar a ampliar esse conceito através do livro Ação e Reação. E como nós não poderíamos deixar de trazer toda a coleção de Chico Xavier, para quem não conhece, quem está começando a doutrina espírita agora, são muitos livros. O Nosso Lar é um livro que já tem o filme, acho que todas as casas espíritas fazem estudo do livro Nosso Lar. Os Mensageiros, Missionários da Luz, quem gosta de compreender toda a origem de tudo, tem que ler Missionários da Luz. Obreiros da Vida Eterna, Mundo Maior, Libertação entre o Céu e a Terra, nos domínios da mediunidade. Aí vem, numa ordem cronológica de publicação, ação e reação, evolução em 2 mundos, mecanismo da mediunidade, certo destino e a vida continua. Então, é uma sequência de livros, para quem quer entender mais e mais a doutrina espírita, é sempre importante estar se atualizando. A leitura faz parte de um comportamento natural do espírita. Tudo que a gente faz aqui, a gente só
replica um conhecimento que a gente estudou dos livros. Claro que tem toda uma interpretação baseada no estudo que a gente faz, mas a gente tenta ser o mais fiel possível à codificação espírita. E aí, na mesma década do livro Ação e Reação, tem um cientista que publica um livro Teoria Geral dos Sistemas, que é o Ludwig von Butterfly. Alguém conhece ele? Alguém já ouviu falar desse autor? E esse autor, ele influencia hoje tudo que a gente vai conhecer de ciência. Porque ali ele vai trazer um conhecimento geral de que tudo que acontece na nossa vida não é só uma ação e reação. Tem uma questão da física quântica associada aí. E aí, esse autor, trazendo esse livro, ele influencia... Alguém já leu o livro Ponto de Mutação do Capra? Um outro livro de estudo muito legal, porque nesse livro ele vai trazer o conceito de que se eu faço uma ação para a Débora, a ação que eu faço para a Débora não vai ficar somente entre eu e Débora. A ação que eu faço para a Débora reflete na Débora, mas reflete no marido da Débora, reflete nos filhos da Débora, e nós estamos conectados através de um comportamento. E é isso que esse aqui que a física quântica vai falar. Então, o livro Ponto de Mutação de Capra tem um filme que vai fazer toda uma questão do diálogo entre o político e a física quântica e um poeta. É um filme muito legal em termos de conhecimento, porque ele vai trazer reflexões sobre como a ciência está sendo aplicada nos dias de hoje. E aí nós vamos refletir todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações. Existe um livro de perguntas e respostas que muitas vezes, aquelas perguntas que nós já fizemos, tem lá. E o Kardec, agora quem assistiu ao filme, eu vou falar muito do filme, para ele poder fazer a validação das perguntas, né? Alguém pergunta assim, como é que é esse livro que tem perguntas, que é feito, né? E aí Espíritos responde, né? Para poder acontecer o processo de validação do livro dos Espíritos, Kardec trouxe de vários espíritos, né? Então eram médios diferentes que ofereceram as mesmas respostas, Então, isso não era conhecimento dos médios que ajudaram na codificação do livro, mas sim do plano espiritual, né? Então, vários, imagina eu fazer uma pergunta aqui para pessoas em lugares completamente diferentes, essas pessoas me darem as mesmas respostas, da mesma forma. Daí foi escrito o livro dos Espíritos. E a encarnação, lá na questão 132, não é punição. Voltando, né? Ela é necessária para a nossa evolução na Terra. Os espíritos são criados simples e ignorantes. As imperfeições e aflições, aí vai seguindo todas as questões. A escolha das provas, muitas vezes, não nos é permitido, dependendo do nosso nível evolutivo, escolher as nossas provas. Existe o processo de arrastamento para a necessidade. As tribulações não são castigos. Então, Kardec, assim como eu e assim como vocês, também questionou essa ideia de que a gente estava aqui vivendo uma punição. Nem todas as dificuldades da vida estão previstas. Muitas vezes eu crio as minhas dificuldades, né? Eu vou em busca das dificuldades, dos acontecimentos secundários. E se na Terra não tivesse meios dolorosos, como sofreria as suas provas? O espírito poderia evoluir. A gente está num planeta de prova e expiação, então a gente vai ter dificuldade. Mas a forma que a gente acolhe essa dificuldade tem que ser através da lei de amor. Nem sempre se é punido naquilo que se pecou. O amor pelo próximo pode resgatar. E eu coloquei essa última questão, que está na questão 399 e 218 do Livro dos Espíritos, que o resgate ele acontece de diversas formas. Tem uma história que me marcou profundamente, que é a história de uma mãe, de uma babá e de uma criança. E essa babá saiu com a criança para passear de bicicleta, e ela sofreu um acidente e o bebê morreu. E essa mãe, ela entrou, claro, como toda mãe, em um processo depressivo muito grande. E ela foi levada à casa espírita para entender o que aconteceu com a situação. E aí a gente entende
que o resgate ele é muito maior. Na verdade, a criança era para morrer com a mãe. Só que a mãe não iria suportar a encarnação sem o filho, ela ia sucumbir na vida. E a babá, um espírito que se prontificou a amar, já estava mais preparado e se colocou naquela família para doar o amor e suportar o peso de viver aquela experiência com aquela família. Então, muitas vezes, aquela situação que a gente enxerga como um retrato que é muito ruim, muitas vezes é o consolo para as nossas dores, para amenizar a nossa dor. Então, o amor resgata. Uma pessoa que aparentemente pode ter sido julgada, né? Ela estava ali doando amor para suportar a dor de uma mãe, né? Porque todos nós que somos mães, a gente sabe que nasceu uma mãe, nasceu a culpa, né? Então, imagina como é que é isso no processo de estar próximo ao filho, no processo de falecimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, volto novamente, eu vou reforçar sempre essa ideia da encarnação como uma necessidade para a nossa evolução e a gente tentar entender cada vez mais as relações que nos cercam, sem olhar de uma forma muito reativa, porque hoje hoje é colocado muito... As pessoas são muito reativas, eu vou ser bem direta. As pessoas são muito reativas. E hoje as redes sociais estão trazendo o melhor e o pior também. Então, tudo que a gente coloca se torna uma polêmica. Se a gente não coloca, também se torna uma polêmica. Então, hoje a gente está vivendo um mundo de reatividade. Se eu não me posiciono, eu sou uma pessoa passiva. E aí eu estou sendo questionada e estou sendo pressionada. Todos nós estamos vivendo isso. Qualquer tema que é colocado em discussão hoje. Só que aqui a gente tem que compreender que a vida ela não é tão pesada assim. Eu não preciso reagir. Eu não preciso estar ali pronto para tomar uma decisão, para me posicionar. Muitas vezes eu tenho que parar, analisar aquele contexto, entender o que aquela situação está querendo me mostrar, para que assim eu possa me comportar. Só que a gente é muito... aí vem o instinto, né? Ainda no mundo primitivo. Pisou no meu pé, eu vou em cima. Então, aí tem um instinto bem animal, bem primitivo, ainda enraizado no nosso comportamento, que não nos permite ampliar a consciência. A encarnação é uma punição. E somente os espíritos culpados é que eles são sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária. Todos nós precisamos encarnar. Todos. A encarnação faz parte. Muitas vezes tem espíritos que só vêm fazer o choque anímico para dar conta de reencarnar, né? Que é a questão do aborto espontâneo. Tem livros espíritos que falam muito sobre isso. Para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então, a reencarnação, esse choque anímico que a gente tem para estar aqui na Terra, na vida corpórea, ela é necessária para que a gente possa evoluir. E ainda é necessária por eles mesmos, pois a atividade que, então, se veem obrigados a desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. E aí vem a necessidade do equilíbrio de novo. Eu preciso desenvolver a inteligência junto com a moral. Se eu fico inteligente demais, a inteligência se torna arrogância. E isso não me leva a nada. Então, a moral vem aqui junto para que eu possa equilibrar e para que essa inteligência seja aplicável. Quem lembra, quem estudou, né, muito tempo atrás, os professores não soltaram o conhecimento. O slide é meu, o conhecimento é meu e ninguém pega. Hoje o conhecimento é do mundo. Por quê? Porque existe uma evolução. Não adianta só reter o conhecimento. Eu aprendo, evoluo moralmente e repasso isso para a humanidade. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. Parece que não, mas o ponto de partida é o mesmo. A mesma aptidão, parece que não, mas é a mesma aptidão. As mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. E a lei de ação e reação tem tudo a ver com livre-arbítrio. Eu vou escolher como me comportar. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça.
Aí vem a ideia da justiça, né, do injustiçado, que lugar que eu vou ocupar, que muitas vezes ele é relativo. Se eu olho com o meu olhar, eu sou injustiçado. Se o outro olha com o olhar dele, eu não sou injustiçado, eu sou ocupado. E aí, todo esse lugar que se ocupa, ele é muito relativo diante de uma situação. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. A gente passa pela existência. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. A gente passa a primeira infância sendo guiado, a segunda infância sendo guiado, depois a gente é lançado na existência. E quando a gente é lançado na existência, vem o livre-arbítrio. Mais plenamente no nosso comportamento. E quando vem o livre-arbítrio mais plenamente no nosso comportamento, vai começar a surgir as provas, né? Então, os adolescentes que passam, né? Se a gente olha para às vezes, conversando com adolescentes, o maior sofrimento de um jovem adolescente é gostar de alguém que não é correspondido. É a pior dor da existência. Todos nós já passamos por isso. Né? É muitas vezes não fazer parte do grupo das amigas. E todos nós já passamos por isso. E muitas vezes, essas dificuldades que a gente passa na infância e na adolescência é o que guia a nossa existência depois através dos nossos comportamentos. Deus lhe impõe o princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo, cuidando da reencarnação, zelando pela encarnação, sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar de uma forma indefinida a necessidade de reencarnar. Então, existe uma escolha. Escolher estar aqui hoje, que me surpreende, casa cheia, e o que escolheram para a festa. É uma escolha. E o que difere? Por que não está todo mundo escolhendo estar dentro das religiões? É uma pergunta que a gente se faz. Né? Por que não está todo mundo escolhendo? Por que a multidão é sempre arrastada para o que é mais fácil? E aí, muitas vezes, se eu entender que estar numa festa é o mais fácil, é o meu ponto de vista. E eu vou ampliar. É muito mais difícil estar numa festa. Aqui é mais fácil. Não tem prova. Você pode ter certeza que para estar numa festa tem que pegar um trem, tem que pensar. Muitas vezes tem briga, muitas vezes está sem dinheiro, e volta, tem confusão, e tem milhões de coisas. É mais cansativo. Mas eu sou arrastada por isso. E aí, como é que eu vou entender o sistema de evolução comportamental? E aqui tem 3 desenhos que eu posso dizer que vai fazer toda a conexão com a teoria geral dos sistemas. Alguém sabe o que são aqueles símbolos ali em cima? Programação. E para a gente entender a programação, o princípio básico da programação chama-se sistema. Depois eu descobri, meu marido está fazendo faculdade, eu descobri que o zero é tudo, né, dentro da programação. E aí eu não entendia nada. O zero é tudo. E o zero, ele modifica todo um sistema do computador, que se conecta com um monte de computador. E eu fico perguntando, mas se eu colocar uma informação hoje no meu Google, que eu vi aqui, o Google já pega a informação, já joga para um lugar, e daí vem toda a programação, que quer dizer um sistema. Tudo que eu coloco, às vezes, alguém teve essa sensação de que é perseguido pelo Google? Eu tenho uma mania de perseguição do Google, eu passo por uma dificuldade, agora eu vou pesquisar como é que limpo o armário. Aí aparece já escrito, né? E eu acho muito estranho. E aí eu descobri que é um sistema, né? Eu estou conectado, tem energia, você joga energia para a programação e vai ali tudo se conectando. E é muito bonito de se ver. Muito bonito. Porque é um sistema que se interage. E eu tenho que começar a olhar a vida como sistema. Aí vem o sistema nervoso central. Aqui. O que eu enxergo aqui não está aqui. Está aqui. A minha ação comportamental não está no comportamento, está aqui, na frente. E tudo está conectado. Né? Quando a gente estuda o funcionamento neurológico, eu entendo que toda partezinha do meu cérebro, e às vezes uma pessoa tem um AVC, eu falo, onde que foi? Aí eu vou entender o que aconteceu com aquela pessoa. Porque ele vai mudar todo o comportamento.
Às vezes tem pessoas que têm AVC, que é aqui na região frontal, e muda o comportamento. Às vezes a pessoa acha que ela mudou porque ela quis. Não, mudou porque tem um sistema neurológico ali agindo na vida da pessoa. É um sistema que se comunica. Aí agora, eu vou dizer de um outro sistema, que é o sistema familiar. E ali tem algo que se chama genograma. E aí também a gente vai entender que antes de nós teve um monte de gente que se comportou. E esse comportamento dessa geração lá atrás, ela influencia o nosso comportamento hoje. Quem aqui, na sua história familiar, tem um familiar que teve problema com álcool? Avô. Bisavô. Né? Aí você pega assim, bisavô, aí tem álcool, tem droga, tem compulsão, tem excesso de alimentação, e aí eu vejo aqui hoje, tem um parente aqui com uso de drogas. Aí quando eu vejo, por exemplo, aqui nessa figura, ela está bem pequena, mas aqui é um genograma de uma família de um alcoólatra. E aqui, onde tem pontinho preto, tem pessoas com quadro de alcoolismo. Então, uma família que às vezes eu vejo aqui hoje, eu me casei com um alcoólatra, às vezes quando eu enxergo o meu sistema familiar, tem várias outras pessoas que têm dentro do meu funcionamento familiar o alcoolismo. Então, existe uma questão que chama-se repetição comportamental. Rayane, como é que é isso? Né? Dentro da teoria geral dos sistemas, aí vem, existe uma questão que a gente repete comportamento, a gente contra-reage ao comportamento. Como que a gente repete? A gente muitas vezes é muito parecido com os nossos pais, por mais que a gente não perceba. Ou quando a gente não quer ser, a gente contra-reage. Né? Eu não vou ser igual a minha mãe, né? Eu já vi várias questões assim. Por exemplo, eu já atendi casos de muitas disfunções familiares que às vezes a filha não queria ser igual à mãe, que a mãe estava envolvida com a prostituição. Por exemplo, tá? Aí ela não quer ser como a minha mãe fez muita coisa errada na vida. E aí ela se comporta como a avó, que era travada na vida, não amava ninguém, não se relacionava com ninguém, tinha um processo depressivo muito grande. Então, muitas vezes, quando a gente não quer repetir, a gente contra-reage e faz igual alguém lá em cima. E aí, Rainha? Como é que acontece o processo de ação e reação? Como é que acontecem as relações? Eu vou começar a entender o meu sistema não como o meu comportamento só. Eu me comporto aqui e eu influencio a geração do meu filho. A forma como eu apresento o meu casamento, a forma como eu apresento a minha vida hoje vai influenciar a forma que o meu filho vai formar a família dele. E automaticamente as gerações vão acompanhando isso. Então, a minha responsabilidade na minha existência é muito ampla. As minhas decisões, o sistema, ela é muito ampla. A escolha de ser espírita modifica a existência de milhões de gerações. Então, não acha que nós somos sozinhos e as nossas escolhas, elas são únicas e exclusivas nossas. A decisão de ser diferente influencia o seu trabalho. A forma como você ama, como você olha para o outro, influencia toda uma rede que está ao seu redor. Eu lembro quando eu atendi a dependente químico, a tirada de uma pessoa da droga, porque na internação de 50, 3 se recuperaram, 3 modificavam mais de 200 pessoas diretamente. Porque ele modificava a sua família, ele modificava o seu bairro, porque ele era o chefe do tráfico, porque ele parava, fazia parar muitas e muitas pessoas. E trazer essa consciência para a população hoje, de que a mudança de um gera modificação de vários, é o nosso objetivo dentro da doutrina espírita. Eu vou ter que difundir isso de uma forma aberta, falar abertamente, não. Eu preciso me comportar. Vou ter dificuldade? Sim, claro, todos nós vamos ter. Vai ter provas? Sim, né? Somos imperfeitos. Mas a partir do momento que eu vou lembrar que a minha ação ela está envolvida em um sistema que antecede e que a minha reação ela influencia todo o sistema posterior, eu começo a pensar 2 vezes antes de me comportar. E a doutrina espírita é isso. Porque a gente está falando só daqui, né?
só de comportamento de gente viva. Agora imagina o esforço que o plano espiritual fez para que todos nós pudéssemos ser espíritos. Migrar, sair de um outro país, muitas vezes sem contato nenhum com o espiritismo, e chegar num novo país para conhecer o espiritismo, num país que o espiritismo não é difundido. Se a gente quisesse conhecer o espiritismo, a gente conheceria no Brasil. Mas tem pessoas que querem conhecer o espiritismo nos Estados Unidos, onde não é tão difundido o espiritismo. É o plano espiritual agindo nas nossas vidas. Porque aqui tem algo que é muito forte, e que é a solidão. Uma coisa que marca o comportamento de todos nós chama-se solidão. E essa solidão, ela faz com que a gente busque relações, muitas vezes, que não vêm complementar a nossa vida. E eu não consigo enxergar sentido. E eu questiono muito o nosso lugar, porque se a gente está no plano B, a gente está aqui só para ganhar dinheiro, a gente não está entendendo ainda. Então, se eu cheguei aqui e descobri o espiritismo, olha, algo diferente tem. Porque, vivendo aqui, eu não sei se vocês têm essa sensação, a dor da escassez, ela não é tão visível nos Estados Unidos. A gente não vê pessoas sofrendo com fome, com necessidades básicas, que é o lugar que a gente sabe que a gente ocupa no Brasil. Né? Se queria ajudar uma outra pessoa, você ia lá, promovia uma campanha, e fazia uma campanha da sopa, uma campanha. A caridade, ela é muito presente na ação do brasileiro, é natural, porque tem muitas pessoas que precisam da nossa melhora. E a gente esbarra na língua. Mas quantas e quantas mulheres entram na casa de pessoas, né? Através das faxinas, veem pessoas arrastadas na depressão e não conseguem manifestar o mínimo aspecto de acolhimento na fala, no olhar, numa pequena mensagem, porque ali a gente transforma vidas. Porque essa forma de ser brasileiro, de ser acolhedor no olhar, no gesto, ele tem que acompanhar o nosso comportamento por onde a gente vai. E muitas vezes eu foco aqui somente a ganhar dinheiro. E a compreensão de que é muito pouco. É muito pouco. Para sair de tão longe. Para conhecer a casa espírita. Para ser um trabalhador espírita e continuar pensando que eu estou aqui só para ganhar dinheiro, é pouco. Eu estou aqui para modificar a realidade emocional desse país que ainda é tão materialista. E acaba que nós nos tornamos materialistas também, com uma gota de espiritismo. Então, eu gostaria de convidar vocês a compreender qual o sistema que cada um está aqui envolvido hoje, na sua decisão de sair do seu país, na sua decisão de estar numa casa espírita, num país capitalista, que não valoriza tanto o sentimento. E quando a gente é convidado o tempo inteiro a reagir ao comportamento humano, o que eu tenho que parar para fazer? Qual que tem que ser o meu olhar diante do lugar que eu estou e que uma pequena ação pode modificar toda a existência de alguém? Esse é o objetivo da doutrina. Porque nosso comportamento tem o nosso anjo protetor, tem os nossos guias, tem os guias dessa casa, tem os guias da minha família, tem os guias do meu filho, tem muitos, muitos espíritos envolvidos na condução do bem. E às vezes a gente tira tudo isso, né? E acha que a gente está sozinho. Como a gente não é médico, fica mais difícil. Quem é médico é mais fácil. Tô brincando, não é. Eu sei que não é. Mas é essa a mensagem. Olhem a vida de uma forma a entender qual que é o sistema que eu estou influenciando. Qual que é a ação, a reação, a causa, o efeito e o sistema de amor que Deus me trouxe aqui, nos Estados Unidos, como imigrante, no meu plano B, o que eu vou modificar a partir de agora. E o convite é, vamos tirar a reatividade. Não é proporcional. A força que eu coloco aqui não volta proporcional, ela volta mudando tudo. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha contribuído.
1º de setembro do ano que vem. Muitas causas e muitos efeitos. Não é uma matemática tão simples quanto a gente pensa. Não, eu vou prejudicar fulano aqui, mas vai ficar só entre nós duas ou só entre nós dois. Não. É todo um meio que se encontra envolvido e para desfazer esses nós existenciais, às vezes se levam muitos e muitos séculos. Então, nós começamos a tomar cuidado com os nossos comportamentos a partir do momento que eu compreendo que eu não estou somente baseado numa lei de ação e reação, de causa e efeito, mas que o meu comportamento ele é muito mais amplo em termos de humanidade, em termos de existência, quando eu considero que eu estou envolvida em um sistema. Então, eu estou aqui hoje passando conhecimento para vocês, automaticamente eu me conecto com a vida de vocês, vocês replicam o que eu falo e eu estou responsável pelo que vocês vão levar para a família de vocês. Então, isso faz parte da forma de nos relacionar de uma forma cotidiana. Então, ele, né, aqui tem uma foto dele, e ele fez todos os seus estudos nos Estados Unidos, ele é um biólogo austríaco, e ele não concordava com o pensamento cartesiano do universo. O que é o pensamento cartesiano? É aquela questão dentro da lei de causa e efeito matemática, né, como a gente estuda. Né? Claro que tem muitas mais outras interpretações nesse sentido, mas ele vai defender a interdisciplinaridade e estudar o sistema globalmente. Daí vem hoje as teorias que norteiam, por exemplo, as equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, o médico, ele não é o único detentor do saber dentro do hospital. Ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do enfermeiro, ele precisa do técnico, e ele compreende que todos juntos vai fazer a modificação de um paciente. Então, esse cientista amplia todo o conceito de aplicação no sistema de saúde, todo o conceito nas empresas também, porque antes a gente compreendia que uma empresa tinha um gestor e todo mundo era abaixo dele, ele era o devedor de saber, e hoje a gente começa a tirar essas hierarquias das relações e compreende que todos nós estamos contribuindo para a evolução do lugar que nós estamos habituados a viver. E aí ele entende como um sistema aberto. A interação com o ambiente, e não há sobrevivência sem troca de energia. E aí vem todo o conhecimento, né, quem gosta dessa parte mais holística, né, quem estuda um pouco isso, também precisa estudar esse autor, porque daí vai trazer esse conhecimento da energia, e aqui a gente também entende um pouco essa energia que é utilizada no passe, né, que é a energia que movimenta toda essa manipulação. E aí, nós vamos estudar aqui agora ação e reação, a teoria geral dos sistemas, e a gente vai chegar na doutrina espírita, com a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito que a gente estuda em quase todos os livros da codificação. Só que nós não vamos encontrá-la assim destacada na obra da codificação, mas podemos entender que se trata de uma lei que surge em cima de vários capítulos unidos em uma única colocação. Essa lei é bem discutida no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Céu e Inferno. Então, a gente vai encontrar muitos exemplos da aplicação da lei de causa e efeito. Muitas vezes a gente não vai encontrar o termo propriamente dito, mas a gente vai entender contextos que estão relacionados com a lei de causa e efeito. E aí vem a evolução. Né? Quem lembra da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente, pagar na mesma moeda, referida como uma punição dura e cruel. Em nosso mundo íntimo, quando nos sentimos ofendidos, que ideias alimentamos? Será que a gente não alimenta uma lei ainda de Talião dentro de nós? Né? Um processo de culpa, de julgamento pessoal e até mesmo em relação ao comportamento do outro. E aqui eu preciso trazer, porque assim, eu me tornei espírita muito nova. Então, eu posso dizer que eu não me tornei espírita. Eu fui levada a ser espírita pela minha família. Então, quando eu tinha 12 anos, meus pais começaram a frequentar a casa espírita e eu não tinha opção de ser ou não ser espírita. Eu tinha que ser espírita porque, na concepção dos meus pais, o espiritismo, a religião é guiada pelos pais até os 18 anos. Daí, depois, eu me responsabilizava, mas eu não consegui mais me distanciar do espiritismo.
E quando eu precisava entender a lei de amor de Jesus, eu lembro que os palestrantes, na verdade os palestrantes não, os evangelizadores da mocidade me deram um exemplo, que até eu utilizei em uma palestra, e eu acho que é o exemplo mais claro em relação à lei de amor empregada por Jesus. Porque eu comecei a achar que eu estava recebendo praga na casa espírita através do karma. Alguém já teve essa sensação? Eu comecei a questionar, mas peraí, se eu fizer isso no karma, eu vou ter que pagar na mesma moeda? Se eu fizer mal para o meu companheiro aqui, eu vou ter que voltar de novo na próxima encarnação e responder com ele? E eu comecei a questionar, porque eu questionava muito bem na casa espírita, se o espiritismo não tinha a ver com uma lei de karma, de punição comigo, né? E aí eles me explicaram de uma forma muito simples, estava na quinta série. E assim, Rayane, se você não estudar, se você não tirar boas notas, se você não tiver um bom comportamento na quinta série, o que vai acontecer com você? Você vai repetir de ano, certo? Certo, vou repetir de ano. Vai ser os mesmos professores? Sim, vai ser os mesmos professores. A mesma lei, né? A lei está aqui o tempo inteiro, a lei de Jesus, né? A lei do amor. Vai ser os mesmos colegas? Não, não vai ser os mesmos colegas. Vai ser os mesmos professores? Sim, possivelmente os mesmos professores, né? E aí, o que eu entendi naquele momento? Que o ensinamento era o mesmo. Os professores eram o mesmo, mas os colegas iriam mudar. Mas que, às vezes, esses colegas eram os parentes dos meus colegas que passaram de ano. Então, as relações, elas permaneciam as mesmas na minha vida. E aí, eu tinha a oportunidade de compreender que quando eu não faço o meu melhor na existência, é me dada a oportunidade de aprender de uma forma diferente, através das novas leis, mas através de novas relações que estão interconectadas com as relações anteriores. E aí eu vou tirando o peso da punição dentro da reencarnação. Porque às vezes a gente tem uma fala, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente joga praga no marido, joga praga na esposa, joga praga nos filhos, com o espiritismo. E o espiritismo não é isso. O espiritismo é lei de amor. Olha, marido, se você beber, na próxima encarnação, vem aí, com comprometimento do fígado. Joga praga. Ó, se você for em tal lugar, tem um risco de voltar acompanhado com o obsessor, jogamos a praga. Né? Então, a gente joga como se a pessoa não tivesse condição, né? Vamos pensar, de uma festa, ela pode se blindar? As chances são muito poucas, né? Bem poucas, numa festa que o ambiente é muito carregado. Mas a gente joga a praga espírita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, quem está no espiritismo há mais tempo, para não começar a jogar praga nas pessoas que estão chegando através do nosso conhecimento. Porque eu tenho que trazer a ideia da lei de amor, que existe uma consequência que é muito maior. E aí essa pessoa, ela participa do comportamento, ela se responsabiliza pelo comportamento, mas ela não se sente culpada pela ação. E aí a gente traz a ideia que possivelmente todos os palestrantes espíritas e muitos teóricos falam que quando a gente se apega à culpa, a gente paralisa. Quando eu apego à responsabilidade, eu mudo meu comportamento e assim eu consigo evoluir. E a lei de causa e efeito, qual que é o nosso principal objetivo na encarnação? É a evolução. Essa é a lei básica de estarmos aqui. Nós estamos encarnados para evoluir. Como que acontece essa evolução? Como é que eu vou mensurar, como é que eu vou medir a minha evolução quando eu estou encarnado? Como é que eu sei? Porque quando eu olho, quando eu chego na fase adulta, a partir dos 35 anos, a partir dos 30 anos, é muito comum eu perceber muitas vezes que eu estaciono no comportamento. Por quê? Nas fases iniciais, existe um processo de aprendizado natural. Eu estou na escola, eu estou aprendendo, automaticamente eu entro na faculdade, eu estou aprendendo, aí eu me casei, eu tive filhos, 30 anos, estabilizei, aí eu acho que eu não estou recebendo mais muitas informações. E aí eu começo a questionar como acontece a evolução do meu comportamento na existência, que é na fase adulta. Por isso que é diferente, dentro de uma casa espírita, a didática que se dá para crianças de uma evangelização e para adultos dentro da palestra, dentro dos estudos, tudo modifica. Agora, como é que eu vou medir? Eu vou frequentar a casa espírita, eu estou aqui todo domingo, eu estou aqui em todos os estudos. Como é que eu vou mensurar a minha evolução? Como é que eu vou perceber que, de fato, está tendo uma mudança comportamental em mim?
através das provas. Né? E aqui, eles colocam de forma a suportar as dificuldades. Né? Como é que eu estou suportando as dificuldades? Vem uma dificuldade, eu sou a primeira a cair emocionalmente? Eu sou o primeiro a colocar um processo de culpa, a começar o tititi dentro da casa espírita, eu sou o primeiro a não suportar isso de uma forma mansa e pacífica, que ao escutar a música, eu abri o evangelho. É tão interessante a gente na casa espírita, né? Eu estava cantando a música, eu disse, não, eu preciso abrir o evangelho que está aqui, abriu os bem-aventurados misericordiosos. Então, na casa espírita, o tempo inteiro, a gente recebe intuições do que precisamos fazer. Essa semana eu tive um exemplo de uma pessoa que eu estava conversando, ela vem vivendo um processo muito grande de separação, violência doméstica, e aí uma terceira pessoa sofre um acidente. E ali a gente tem uma interpretação de que a pessoa sofreu um acidente quase para tirar ela de uma situação novamente de violência. E aí a vida ela é muito mais conectada quando a gente entende o mundo espiritual que nos serve. Às vezes eu chego no momento exato de tirar alguma situação complicada. Não porque eu quis isso, mas porque existe uma influência espiritual na minha vida que também direciona as minhas ações e que se eu tiver sintonizado, essas sintonias, esses sistemas vão me levar para a evolução. Nesse processo lento e multimilenar, os espíritos sujeitam-se a provas e expiações. Lembrando que existe uma sequência de evolução que todos nós temos. Muitos primitivos, prova de liberação, prova de expiação, processo de regeneração, até chegar a muitos felizes. A gente vai seguindo uma escala de evolução, até a gente chegar a espírito perfeito e vir, né, com a capacidade de ter as provas. Chico, Jesus, Madre Teresa, todos esses espíritos, eles são inspirações para nós, porque eles tiveram as dificuldades, mas eles conseguiram suportar essas dificuldades de forma a transformá-las não em suportar para a vida deles, eles suportaram para a humanidade, são exemplos. Então, a forma que a gente suporta as dificuldades, a forma que a gente enfrenta a vida, a gente pega isso para ser um exemplo para a sociedade ou para ser um exemplo somente para nós? Que esses espíritos voltam com as dificuldades para nos servir de inspiração. Eles são mestres em comportamentos. E eles são mestres em comportamentos pelo dor. Se a gente olhar a vida deles, a vida de Chico, de Allan Kardec, quem assistiu ao filme vai perceber que ele foi perseguido. E ele era uma pessoa cética. Aí ele foi perseguido e a orientação constante que os espíritos davam a ele é: mantenha a sua fé, segue firme, a gente está te amparando. E aí onde está a fé? Principalmente que muitas vezes nós não recebemos as mensagens do mundo espiritual com tanta clareza como a gente gostaria de receber. Por exemplo, claro que Jesus era o tempo inteiro inspirado, Chico o tempo inteiro recebia mensagens, Allan Kardec o tempo inteiro recebia mensagens ali. E nós? Nós não recebemos tanta inspiração através da mediunidade. Quem tem a mediunidade, eu sei como é difícil essa prova. Mas quem não tem, às vezes, querendo que a inspiração venha mais rapidamente. E quem tem a mediunidade, eu gostaria que isso fosse bloqueado, porque chega muita informação o tempo inteiro, né? Então, existe essa questão aos espíritas. A encarnação, voltando, não é punição. A gente não está aqui pagando nada. Vamos tirar o peso, porque, novamente, quando a gente olha as redes sociais, a gente se depara de que é como se a gente tivesse que suportar a existência. A existência já é pesada demais. A gente encontra isso constantemente nas mensagens. Então, a encarnação, através de um conhecimento espírita, a lei divina, ela não vai castigar. E ela, sim, educa e disciplina. E hoje, aí vem os pais, né? Estou vendo um bebezinho ali, eu tenho um bebezinho. E a gente tem que mudar a nossa forma de compreender, porque nós viemos de uma educação punitiva. Nós somos educados através de quase uma lei de ação e reação. Né? Uma lei assim, bem proporcional. Se eu comportar, eu levar um tapa. Né? Se eu não comportava, então as consequências eram muito graves através do comportamento.
E hoje os espíritos que estão chegando, eles não aceitam mais dessa forma. Infelizmente, a gente ainda acha que é lei de talião com as crianças. E a gente não evolui o comportamento. Essas crianças de hoje não vão aceitar essa forma de educação. A gente vai ter que sim modificar, a gente sim vai ter que trazer novas teorias, incorporar novos conhecimentos, para que nós possamos acolher esses espíritos que estão chegando à Terra. Alguém falou ali, né? Lembra que você falou que os espíritos que estão chegando, as crianças de hoje, elas são muito mais rápidas. Rapidamente o Heitor vai estar aqui dando palestra. Por quê? São espíritos com um nível de inteligência muito grande, com aspecto moral muito prejudicado. A inteligência que está chegando nessas crianças é tanto que a gente tem hoje o boom da internet, a preocupação que a gente tem com as nossas crianças e adolescentes hoje é o acesso à internet, é o acesso ao tablet. E nós, pais, temos que entender que a educação punitiva que nós recebemos dos nossos pais, que a gente achava que era certa, eu sempre falo isso nas palestras, era necessário naquele momento. Por isso que a vida evolui. E às vezes eu vejo as pessoas nas redes sociais, não, tá faltando é um chicote, tá faltando é um vara, porque na minha época era assim, por isso que tá todo mundo perdido hoje, né? Tem que bater, tem que fazer isso. E aí volta aquele conhecimento arcaico, porque a lei de talião já existiu. Ela já foi necessária, só que hoje não é mais. Existe uma evolução do espírito. Só que nós temos uma tendência natural a voltar ao equilíbrio do que é confortável para a gente, do que a gente sabe. Então, se eu receber isso na minha vida, eu só vou replicar aquilo. Porque aprender o novo, fazer o novo, é muito exigente. Então, às vezes, eu estou vivendo um relacionamento extremamente abusivo, mas eu continuo nessa relação. Por quê? Porque é onde eu sei conviver, onde está confortável ainda para mim. Parece que não, mas é aonde eu estou acostumada a estar. Porque às vezes, já falei também, eu venho de uma relação abusiva na minha família de origem. Então, nós sempre vamos buscar o equilíbrio nas nossas relações através do que é confortável para a gente, do que a gente já sabe fazer. A dor deve ser vista também como uma lei de equilíbrio e evolução. Equilíbrio é a palavra-chave da evolução. Quando a gente está num processo de mudança, a gente sai de um extremo e vai para outro. Então, se eu sou uma pessoa muito rígida, aí eu estou num processo de mudança, quando eu estou mudando, eu me torno uma pessoa muito flexível de uma hora para outra. As pessoas começam até a achar estranho. Porque a mudança, ela sai de um extremo, eu estou aqui, eu vou no extremo, vou testar esse extremo para depois equilibrar o meu comportamento. A doutrina espírita também é assim. Quando a gente começa na casa espírita, a gente entra e se torna extremamente estudioso da doutrina espírita. E a gente começa a questionar todos a todos, quer trazer todo mundo para a casa espírita, vai para o extremo. Né? Às vezes eu não acreditava em nada, eu começo a acreditar em tudo, quero trazer todo mundo, me torno aquele espírita chato, porque onde eu chego, eu quero convencer, depois eu vou equilibrando. E vou entendendo que cada pessoa tem o seu tempo. É o equilíbrio, né, do conhecimento. As provas são resgates escolhidos por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades de evolução. Então, quando a gente escolhe as nossas provas, como vai ser o nosso processo de reencarnação, tem um plano ali.